Bem-vindos, bem-vindas à nossa aula inaugural aqui da Lumens, falando um pouco sobre planejamento financeiro e como você pode se colocar junto da sua empresa, olhando as suas finanças, as suas oportunidades, as suas dores e, claro, todas as coisas que juntas geram o seu fluxo de caixa. Eu sou Lucas Menezes, trabalho com planejamento financeiro há mais de 10 anos, atuei em diversas áreas e vocês vão me conhecer um pouco melhor nessa aula. Começando por aqui, quem aqui já me conhece? Me conhece há pouco tempo, me conhece há muito tempo? Me manda aí nos comentários, me manda uma mensagem que você está vendo a minha aula e desde quando você me conhece, porque é claro, a gente vai construindo aí um legado, a gente vai construindo um monte de coisas durante a nossa vida e é legal saber quem já está com a gente há mais tempo e quem aí é recente com a gente nessa jornada do planejamento financeiro. E aí nós vamos começar com um diagnóstico financeiro completo. Essa é a nossa principal entrega de hoje, né? A gente quer entender qual é o problema e o propósito do negócio de vocês, porque muitos ganham bem, mas no final do mês a conta não fecha, porque entre recebíveis e pagáveis, né? Entre accounts payable e accounts receivable, nós temos aí um gap, né, entre contas a pagar e contas a receber, que você precisa entender, né? Um alto faturamento e uma alta despesa não conversam. Ou pior, às vezes a gente ganha bem, mas quando olha para trás não consegue ver nem para onde o dinheiro foi, falta de controle nas despesas, né? Isso são problemas iminentes aí em qualquer tipo de negócio e o seu pode estar passando por isso, seja no seu PF, na sua pessoa física, ou seja, na sua pessoa jurídica. Então, direto ao ponto, qual é o seu maior problema, né? Eu trouxe essa charge aqui que diz: Rodrigo, vendi muito esse mês, mas o caixa está zerado. Onde foi parar esse dinheiro? Menos R$ 34. Pedro não entende para onde foi o seu dinheiro. O que quer dizer com isso? Às vezes você tem uma boa venda, mas a sua rentabilidade não foi boa, ou você está com despesas descontroladas, ou você está fazendo uma retirada maior do que deveria. Esse é o principal problema dos negócios hoje no Brasil. O segundo problema que eu queria ver aqui, ó, você está atraindo dinheiro, você está repelindo dinheiro. Essa imagem aqui mostra um imã repelindo dinheiro, ou seja, a sua margem pode estar sendo corroída. Ao invés de você atrair, você está repelindo. Esse é um problema grande de muitos negócios, onde o negócio não tem uma margem saudável, onde se vê a margem de lucro no início, custo e venda, e calcula uma margem que você acha que é sadia, mas quando você vai ver o lucro líquido lá no final, esse lucro líquido não existe, porque as suas despesas, os seus gastos dentro do negócio estão corroendo o seu lucro líquido. Um terceiro problema que é muito iminente aí em muitas empresas, separar o que é PJ, né, nota fiscal, aí tá como invoice, do que é pessoa física, então são os boletos, né, os famosos boletos que a gente tem para pagar na pessoa física para todo lado. Então, dentro deste problema é a separação de PF e PJ. E, gente, queria fazer uma pausa aqui para saber quantos de vocês são pessoa física em microempresa, em mês, que tem uma pessoa na empresa, duas pessoas na empresa. Conta para mim. Essa divisão, né, de PF e PJ é muito importante que você estabeleça um prolabore, que você vai trabalhar em cima desse prolabore para que você tenha fontes de investimento para alcançar aí os seus lucros e os seus objetivos dentro da sua empresa. Um outro problema é ser muito centralizador. Quem aí é centralizador ou centralizadora dentro da sua empresa? Todas as decisões dependem de você, tudo aquilo que entra, que sai do seu caixa depende unicamente de você, e todas as pessoas ficam te procurando, né? Eu conheço negócios muito grandes que faturam milhões e milhões de reais, mas ainda na parte financeira, principalmente, o proprietário ele é centralizador disso. A tomada de decisão é dele, porque o risco da empresa na parte financeira ele vê como principal risco.
Só que, aos poucos, essas empresas já começam a delegar algumas atribuições. Antes, tudo era do dono. Operação, logística, recebimento, toda a parte de cotações, tudo era do dono. Marketing. E aí o dono ele vai terceirizando e em uma empresa específica, que eu trabalho há muito tempo já e que eu tenho conhecimento de causa para falar, o dono falou assim: eu tinha um problema de centralizar tudo. Eu descentralizei em 5 áreas, sendo que uma dessas áreas, que é a área financeira, eu continuo tomando conta. Nessa área, nessa tomada de decisão, eu ainda não me sinto seguro para terceirizar. E é um processo de crescimento, aonde esse proprietário ele vê as oportunidades e ele traz ali soluções para algumas áreas e outras áreas a tomada de decisão fica centralizada nele, que não deixa de ser um problema, porque o próximo passo é ele virar um CEO, aonde ele realmente vai delegar todas as funções operacionais da empresa e vai cuidar unicamente da estratégia, mas num processo de crescimento, uma empresa que já cresceu mais de 3,3 vezes em 4 anos, nesse processo de crescimento, a centralização é comum e é um problema com solução no longo prazo, né? Um próximo problema, eu estou preso numa caixa, não consigo sair do lugar, não consigo crescer, estou estagnado. É um problema muito grande em muitos empresários que não conseguem ver a oportunidade fora da caixa e às vezes ficam nessa bolha, né? Essa foto aqui para mim representa muito o sinal de desespero, eu não consigo sair daqui, eu estou preso e eu não consigo alcançar o próximo nível. Um outro problema é execução com dívida. Então, às vezes, para você ter um bom negócio, você precisa alavancar. E alavancar significa se endividar. Você promove uma dívida e essa dívida você tem uns juros ali que normalmente são baixos em relação ao que você pode ganhar, mas você precisa ter uma dívida controlada. Porque uma vez que vem uma execução, você precisa abrir uma recuperação judicial ou que você precisa decretar falência, isso vai penalizar você o resto da sua vida, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Então, ter uma empresa é uma responsabilidade física e social muito grande, aonde as consequências ficam aí por muitos anos, caso você não consiga solucioná-las, tá? Então, esse problema de dívida, endividamento, é um problema que é bom e ruim. A partir do momento que você tem uma dívida controlada, é bom. A partir do momento que você tem uma dívida descontrolada, é péssimo. Então, você tem que manter o equilíbrio dentro do seu principal potencial. E por último, nas dores, né, é quanto vale a sua empresa. Às vezes a sua empresa ela está ali muito num processo dedicado na pessoa, no serviço, no trabalho, e ela não tem um valuation, um valor de aquisição que outras empresas queiram te comprar, que outras empresas queiram fazer parte do seu negócio. Então, para você ter uma empresa sólida e válida, que valha para o mercado, como uma casa, como um carro, mesmo que esteja desvalorizado, mas tem um valuation que as pessoas podem comprar, é ter um cash flow controlado, acompanhar as tendências de mercado, mensurar e mitigar os riscos e garantir aí ferramentas, né, assets que vão te ajudar no seu dia a dia a concluir todo o seu plano de ação. E aqui num quadro resumo das dores, trouxemos 7 dores, né? A primeira que eu falei é o dor do caixa, onde o fluxo de caixa é imprevisível, existe ansiedade, insônia constante, uma incerteza por conta da empresa transforma, né, instabilidade em renda, em mentalidade. A dor do lucro, né, a lucratividade baixa, inexistente, sensação de frustração e pobreza, a incapacidade do negócio gerar riqueza, tá? Você lembra lá do imã, repelindo o dinheiro? A dor da mistura, misturar a pessoa física com pessoa jurídica, perda do controle, né? A culpa ao gastar, falta de fronteiras financeiras no seu negócio, elimina ali a sua liberdade pessoal. Depois nós temos a dor da dependência, você está com uma centralização excessiva. Lembra lá da fotinha com todo mundo apontando para você? Essa demanda gera uma exaustão, né? Uma falta de controle na vida pessoal e o negócio que deveria ser para a liberdade torna uma prisão. Temos também a dor da estagnação, ficar estagnado, preso na caixa, não consegue ter visão, meta. E meta são metas smart, específicas, mensuráveis, objetivas, tangíveis, né? O mais importante da meta é ser tangível, porque uma meta intangível, ela passa a ter
falta de sentido, falta de clareza, então ela não é uma meta smart. Você também tem a sensação de estar correndo em círculos. Leva o cachorro correndo atrás do rabo? Tum, 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 e não sai do lugar. E um negócio sem um destino claro, que leva o dono uma jornada sem um propósito, um ideal, tá? A dor da dívida, endividamento descontrolado, faz muito mal para o seu negócio. O medo do futuro, vergonha de se posicionar e depois de ter uma decepção. E o peso da dívida num balanço da empresa, que se transforma num fardo emocional. O empresário ele fica com aquilo ali parecendo um peso nas costas, que ele não consegue se livrar. E para isso tem ferramentas, tem diagnósticos que você pode fazer no seu dia a dia para você conseguir controlar e sair da sua dívida. E a dor da prisão é se sentir prisioneiro do seu negócio, porque o seu negócio não tem valor ativo, você não consegue vender o seu negócio se você quiser, fica preso e o negócio não é um ativo financeiro, ou seja, é um negócio 200, 300, 400, 500% dependente do dono, e uma vez que o dono parar, ninguém consegue vender aquele negócio mais. Então, esse tipo de negócio causa um aprisionamento. E aí, vamos lá. Começamos falando de diagnóstico financeiro. Onde tem um caso de uma empresa que eu prestei consultoria, que o faturamento é de 50 mil e o empresário não conseguiu me pagar a consultoria. São 2 meses de atraso, juros de 3% ao mês rolando, e ele não conseguiu quitar a dívida do serviço que eu fiz para ele. O propósito era trabalhar 1 ano junto. No primeiro mês, porque agora não deu e tudo mais. No segundo mês, não foi. Deixei o negócio de lado, rompemos o contrato, tem multa, tem juros rolando. Só que o empresário tem total descontrole financeiro. A consultoria que era para organizar o marketing, as vendas do negócio, foi ótima. Conseguimos alavancar 2 grandes clientes. É uma empresa que não consegue atender mais de 5 clientes, tá? Então, ela já estava com 3 clientes, conseguimos colocar 2 grandes clientes em apenas 2 meses, só que ainda assim o empresário não tem controle financeiro. Então, a gente entrou com o cliente, entramos com a precificação e o empresário é totalmente descontrolado. Entrou dinheiro, está gastando, e na hora de honrar com os compromissos no final do mês, ele não consegue. Então, ele está faturando bem, em torno de 60 mil reais por mês, só que o problema é como se pensa sobre o dinheiro. Aqui hoje nós vamos sair com princípios básicos para a gestão financeira do seu negócio, da sua vida. A metodologia que eu criei chama Lumens Mais. Dentro dela nós vamos ter vários pilares, mas é uma forma da gente integrar, né? Lumens Mais porque a gente quer iluminar mais a vida do empresário. E aí vamos na sequência para contar um pouco mais da minha história para vocês. Eu nasci em Sabará, então aqui eu trouxe até uma fotinha lá das minhas origens, tirada há poucos anos atrás, porque não consegui uma foto da minha infância nas minhas origens, mas fui ao Centro Histórico de Sabará, nascido e criado ali na região de Belo Horizonte, Sabará. Eu me aventurei em algumas empresas gigantes do mercado e voei, né? Trabalhei no operacional como engenheiro de projetos, engenheiro de processos, trabalhei no financeiro, trabalhei num departamento que se chama Desenvolvimento e Melhoria Contínua, e em outro departamento que se chama Supply Chain, Compras e toda a gestão de cadeia logística. Dentro das minhas experiências, né, eu tive vários contatos aí com pessoas super importantes, e hoje eu tenho a minha família, infelizmente a foto não apareceu aqui, mas eu construí família, estamos aqui numa nova etapa, aonde a... Poxa vida, vou revisar aqui a foto da minha família, né? Minha família que me apoia aqui no empreendedorismo, e estamos hoje numa nova etapa, a etapa onde a gente lança cada vez mais alunos para o mercado, e aí a gente quer crescer e evoluir cada vez mais no nosso negócio, é um negócio meu com minha esposa, e claro, né, para transformar nossas vidas e as vidas de muitas outras famílias que estão aí empreendendo e fazendo acontecer. E aonde vem a Lumens nessa apresentação? Nós queremos aqui pegar quem tem problemas com dinheiro. Se você tem um perfil que está muito bem controlado financeiramente, realizado,
essa apresentação hoje, nós não estamos falando para você. Nós estamos falando para quem está precisando organizar as finanças. Nós precisamos falar com quem está desesperado financeiramente. Agora, quem está bem de vida, tudo legal, nós temos um outro momento que nós vamos falar de investimento, de retorno do seu investimento. Nesse momento agora, a gente vai falar exclusivamente com quem precisa se organizar financeiramente. E aí, o que as empresas sofrem, né? Fluxo de caixa. Ou está no vermelho, ou está apagando incêndio, ou não está controlado, não sabe nem com o que está gastando. Eu ouço muito uma frase, as notinhas estão todas aqui na gaveta. O que vocês acham? Aí está assim também? Isso não é ter controle, isso é ter um estoque de nota, tá, gente? Inclusive, notas não precisam ser guardadas por mais de 5 anos, a não ser que você queira aí um processo judicial. Mas as notas, muitas delas notas de materiais, são 30 dias. Notas de serviço, dependendo aí da garantia do serviço, até 5 anos. Então, assim, entenda que notas, se não houver garantia, um item de consumo, são 30 dias, você não precisa guardar. Agora, o que você precisa é controlar aquilo de uma forma organizada, que você extraia relatórios, que você tenha controle sobre os seus gastos. Ou você não sabe exatamente qual foi o seu retorno do investimento, das suas ações. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando agora num investimento numa fábrica. Essa fábrica investiu R$ 250 mil aproximadamente. Desses 250 mil foram 200 mil de equipamentos e 50 mil de material e mão de obra para instalação. Para a gente saber se esse investimento foi bom, a gente tem que mensurar no projeto quanto que a gente vai aumentar em venda, em produção, em produtividade, versus o investimento, para a gente saber em quanto tempo o investimento se paga, ou se é que ele se paga. Então, saber o retorno do investimento é um cálculo muito importante quando você está fazendo um aporte financeiro na sua empresa. Terceiro ponto que muitas empresas sofrem é sobre orçamento. Quem sabe o que é orçamento? É uma previsão, é um budget, né, que é bem conhecido aí também a palavra. É fazer uma previsão de gastos para os próximos meses. Então, por exemplo, eu aqui na Lumens, eu sei quanto que eu tenho de gasto imobiliário, quanto que eu tenho de gasto de internet, quanto que eu tenho de gasto de serviço, despesas, quanto que eu tenho de gasto com prestadores de serviço, né? Então, tudo isso a gente tem que ter uma previsão no longo prazo, de pelo menos um ano no macro e de 3 meses no micro, para que o nosso fluxo de caixa esteja organizado com aquelas despesas que a gente precisa pagar, né? Despesa fora do controle, então, tipo, vai corroendo, vai comendo o seu resultado. Despesa descontrolada é o pior câncer das empresas, onde não sabe onde está indo o dinheiro. Às vezes você está ali gastando e nem vê. É pouco, é pouco, é pouco. Quando você vai ver, puf, estourou a bomba, né? E a margem de lucro apertada ou pior, desconhecida. Entenda que se você vende celular, vou pegar aqui meu celular, eu comprei meu celular a R$ 3.000, vou vender a 4.000. Estou com 25% de margem. É isso? 25% de margem bruta. Agora vamos calcular a margem líquida. Eu vou vender esse celular como? Quanto tempo esse celular vai ficar comigo até eu vender? Então, tem a depreciação do tempo. Eu tenho um aluguel, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho manutenção, eu tenho o quê para pagar para eu vender esse celular? Então, você compra o insumo num preço, isso é o seu custo da matéria-prima, tá? É o CMV que a gente chama, ou COGS. Mas, além desse COGS, você tem várias outras despesas, seja de logística, seja de viagem, seja de escritório, telefonia, outras despesas que você vai ter até o preço de venda. Então, o celular que eu comprei a 3.000, se eu vender a 4.000 e as minhas despesas estiverem abaixo de R$ 600, a minha margem ficaria de R$ 400, que ainda é uma margem legal, uma margem de 10%. Nenhuma margem líquida abaixo de 10% é saudável, a não ser que você trabalhe com commodities. Então, commodities, nós estamos falando de 3% de margem líquida, 4% de margem líquida, e itens de intensa particularidade, nós estamos falando aí de mais de 20% de margem, tá? Chegando até 50%, 60% de margem. Produtos que são
disruptivos, produtos que são excelentes naquilo que eles prestam e não tem concorrência, eles chegam a 60%, 70% de margem. Agora, produtos que são muito competidos o tempo todo, vários concorrentes, a tendência é que a margem deles abaixe, seja em serviço, seja em produto físico. E com qual dessas você sofre, né? Eu queria compartilhar o método que transformou minha vida. Esse método Lumens Mais, aqui eu trouxe ele como um MMA. Então, até fazendo uma ponte, né, com o MMA ali da luta, é baseado em 3 pilares fundamentais: o mindset, o método e a ação consistente. Então, vamos lá ao método Lumens Mais dentro do MMA. Lembra lá dos problemas que a gente listou, né? A dor do caixa, a dor do lucro, a dor da mistura, a dor da dependência, a dor da estagnação, a dor da dívida, a dor da prisão. Tudo isso são dores que as empresas têm. E na maior parte delas, elas têm essas dores. E aí vem o método fazer um pouco de solução para isso. Então, a primeira parte é o plano de gestão financeira. Um diagnóstico de fluxo de caixa, assim, para entender a saúde financeira real da sua empresa. Além disso, a gente precisa ter orçamento e previsibilidade, criar metas claras para saber onde o dinheiro vai e onde ele já foi. Tanto olhando para frente quanto olhando para trás, né? Controle da despesa, otimização da margem, então cortar o que não gera resultado para proteger o nosso lucro. E a análise do ROI, né? Retorno do investimento. Tomar as decisões de investimento inteligente que aceleram o nosso crescimento. E aí, na prática, né, um mapeamento 360. Vamos supor que você ganha 5 mil reais por mês. Seu mapeamento ficar assim. 5 mil reais é o seu total. Aqui trazendo para a pessoa física, tá? Um aluguel de R$ 1.500, sua alimentação 800, transporte 300, telefonia 150, lazer, restaurante 600, roupas pessoal 300, outros 350. Você vai gastar um total de 4 mil reais. Sobra R$ 1.000. Aí aqui está um grande vilão de muitas pessoas físicas hoje que estão no CLT e eu queria compartilhar com você, que eu não sei qual que é a sua ligação de PJ e PF, mas dentro do CLT, as pessoas às vezes ganham um salário de 5 mil reais e elas se esquecem dos impostos que vão ser deduzidos na fonte. E aí, dentro das contas, elas fazem tudo em cima dos 5 mil reais, chega no final, cai aproximadamente aí R$ 3.500 na conta, e ele gastou 4 mil, ou seja, 500 de dívida. Isso vai virando uma bola de neve, uma bola de neve. Dentro da empresa, a mesma coisa. Por quê? Porque a gente tem que fazer conta de imposto. Quanto que eu vou pagar de imposto? Ah, é 7% da nota? É 10% da nota? Não pode ser surpresa para a gente. A gente tem que ter essa clareza desde o início. Então, aqui, eu não trouxe imposto, mas tem que ser claro para todo mundo que imposto é parte dos pagamentos, é despesa. E ela é uma despesa proporcional ao quanto que a gente ganha. Então, a gente sempre tem que controlar os impostos. E aí você vai ter uma jogada inicial. Você tem R$ 500 para investir. Onde você vai começar? Onde que você vai começar? Você vai investir num tesouro direto, numa renda fixa, num fundo imobiliário? Onde que você vai começar? Ah, não, eu quero investir em equipamento para melhorar a minha produção. Vai trazer um retorno? O seu equipamento que você já tem, já está ocioso. Será que não vale a pena mais você insistir com ele do que fazer um investimento que às vezes você vai tirar uma renda que você já tinha para colocar num negócio que não vai trazer retorno? Ou não? Você prefere investir em banco, né? Tesouro direto, renda fixa, fundos imobiliários, onde você ganha menos, mas você não tem dor de cabeça. Onde que você prefere investir? Essa escalada depende de você. Então, você vai lá e faz um primeiro investimento de R$ 500. Você tem 5 de retorno, vira 505. Depois você vira, investe 500 de novo, 10 de retorno, 510. Depois de um ano, você vai ter mais de 6 mil reais investido. Depois de 3 anos, mais de 18 mil reais investido. Depois de 5 anos, mais de 30 mil. E a mágica, né, é que você não ficou mais pobre, você continuou vivendo normalmente. Só que agora você tem um patrimônio de investimento crescendo e trabalhando para você. Aqui eu trouxe um patrimônio rendendo 1% ao mês, tá? E ainda assim, sem contar juros compostos e tudo mais que podem acontecer,
e trazer mais rentabilidade. Agora, você pode investir em ativos bancários que te trazem um retorno mais estável, ou você pode investir em negócios que te trazem, às vezes, um retorno maior, mas um risco maior também. Então, por exemplo, ao você abrir um negócio, vou abrir uma padaria. Você pode gastar 50 mil reais e faturar 50 mil no mês, e aí você já pagou o seu investimento muito rápido. Ou você pode investir 50 mil reais e faturar 5. E aí depois faturar 3, depois faturar 2, e o seu negócio não prosperar, porque você não está investindo ou continuando investindo no seu negócio, seja em marketing, seja em comunicação, seja em bons produtos. Então, tudo isso conta na hora que você vai falar de investimento dentro da sua empresa. Depois você vai ver o impacto real, né? Vamos usar um caso como exemplo. Comecei com 50 reais de investimento, mas depois de 4 anos eu tinha 7 mil economizado. Não quer dizer que eu investia só 50 reais por mês, eu investia pouco, menos de 200. Só que eu fui durante 4 anos ali e cheguei num montante de 7 mil. Desses 7 mil, eu fiz o investimento em conhecimento. Voltei falando inglês. No meu primeiro salário, eu já ganhava 7 mil. Ou seja, quem ganhava 800 reais, saiu de 800 para 7 mil. Hoje, depois de 10 anos, eu já estou quase com 1 milhão. Mas com 15 anos, desculpa. Com 10 anos eu já tinha 150 mil. Depois de 15, eu já tenho imóveis que já estão me gerando outras rendas, já tenho um patrimônio sólido, já tenho independência financeira, e tudo começou com 50 reais. Tem desculpa para começar. Só que o rendimento é menor quando você está começando. Agora, se você nunca começa a trabalhar a sua mentalidade, para ser uma mentalidade de investidor, você não consegue destravar, mudar o jogo. E alguns de vocês estão pensando, né? Tudo bem, mas e se eu não tenho 500 para investir? E se eu perder todo o meu dinheiro? Eu não entendo de investimento? E se a economia cair? Eu não tenho dívidas ou eu tenho dívidas? O que vai acontecer? O intuito aqui eu trouxe alguns casos para vocês de investimento. Tem um instituto que chama Instituto AME, que a gente entrou para fazer uma gestão administrativa financeira. E lá mudou o jogo, porque a gente, além de fazer administração, a gente incluiu um marketing simples, barato, que aumentou o faturamento e a possibilidade de crescer. Então, quando a gente fala aí de médicos, às vezes o médico está tão focado na operação que ele tem um negócio que ele não está vendo a rentabilidade. Ele está vendo só a saúde, a saudabilidade, mas ele não vê aquilo como um negócio. E dentro do Instituto tem a doutora Vanessa, que tem um pensamento empreendedor. Ela trouxe isso, né? Aflorou querer construir a família, né? Ter uma dedicação com os filhos, e ela faz isso do Instituto como parte do sustento pessoal dela, e ela conseguiu evitar tanto plantões quanto atendimentos. Olha que legal. Então, no nosso dia a dia, tem diversas funções, diversos produtos que a gente pode incluir na venda, e além disso, dentro do perfil, né, da médica, se você traz uma gestão para a sua empresa, você pode aí trazer mais rentabilidade e menos dedicação da pessoa. Ela vai se dedicar como responsável do negócio, mas ela não precisa estar ali na operação, ela não precisa estar ali diretamente executando os serviços. E aí, nós chegamos a quase no final, falando sobre planejamento financeiro. Então, falando de negócio, tem diversos negócios, que vende produto, que vende serviço. No caso da medicina, nós estamos falando de produtos e serviços também. Você pode ter uma venda de um produto, seja um manipulado, seja uma comissão por venda de produto,
seja vacina, seja qualquer outro tipo de produto que você venda, e você tem um serviço que é o atendimento. E dentro disso você pode gerar um planejamento financeiro. Então, eu vou abrir minha agenda aqui 10 vagas por dia, eu estou preenchendo 100% da minha agenda. Se eu abrir 12, vale a pena? Quanto que eu vou aumentar minha renda? Ou se eu abrir 8 e aumentar o custo por consulta, para ter a mesma rentabilidade com menos tempo. Isso entra dentro do seu orçamento. Economizar. Então, poxa, eu estou no consultório aqui gastando muito com ar-condicionado, com isso, com aquilo. O que dá para eu economizar? Vou fazer um plano de ar-condicionado onde eu tenho uma conta de luz mais equilibrada, eu vou fazer um treinamento com minha equipe para eles economizarem nas compras, evitar o desperdício. Então, tudo isso conta, né? Endividamento. Eu precisei me endividar para fazer um investimento. Então, quanto que essa dívida está controlada? Quanto que a gente precisa trazer dessa dívida para o nosso lar, para que ela jogue a favor do negócio. E a economia, duas vezes aparecendo, porque ela é muito importante. E aí, se a gente chegou até o final dessa aula e você ainda não conseguiu entender tudo, eu vou fazer um resumo para você. Não problema, a maioria das pessoas ganha bem, mas não sabe o que fazer com o dinheiro. A solução é o método Lumens, onde a gente traz um mindset, um método de ação consciente, consistente. A prova, né? Eu conto uma história real, comecei com R$ 50 e hoje tem muitas pessoas aí que podem começar com 500, com 1.000, mas precisam ter a mentalidade empreendedora. A aplicação de exemplos práticos que você pode começar hoje. E o que você vai fazer com essa informação? Você pode assistir essa aula, achar legal, não fazer nada, daqui a um ano vai estar no mesmo lugar. Você pode começar sozinha, fazer o que tentar por um método por conta própria, em prática. Pode funcionar, mas pode levar muito tempo, pode cometer erros caros. E, por último, trabalhar comigo para te guiar no seu passo a passo, evitar que você cometa os erros ou que você acerte mais rápido, acelere aí seus resultados. E aí, o que eu te ofereço? Né? Uma consulta diagnóstica gratuita de 30 minutos comigo, onde nessa consulta a gente vai entender essa situação financeira atual, definir o seu objetivo futuro, criar um plano de ação específico, ver se faz sentido para a gente trabalhar em conjunto, né? Onde não é uma venda, é uma conversa genuína e a gente quer ajudar você. Eu e a minha equipe, nós queremos trabalhar para você. E para agendar é muito simples. Você vai clicar aqui no nosso Calendly e vai agendar um melhor horário para você. E claro, né, a gente quer te ver em breve, a gente quer garantir que você estará conosco nessa jornada. E para quem ainda não está clara a oportunidade, essa oportunidade não vai estar aberta para sempre. Né? Eu tenho um número limitado ali de vagas e quando elas acabarem, elas acabam. Então, se você sentiu que a aula faz sentido para você, se você quer transformar a sua vida financeira, não quer deixar para depois, a gente agora já essa conversa, porque nós vamos ver se conseguimos fazer uma diferença real na sua vida. E aí eu agradeço muito por você ter ficado aqui até o fim dessa aula e fico feliz por você ter investido esse tempo comigo. Eu estimei que daria 1 hora, mas eu nem sei quanto tempo estou falando aqui. Então, você realmente sabe o quanto você lucra? Muita gente confunde, né? O que é faturamento com lucro e a gente quer quebrar esse mito. Muito obrigado. Sou Lucas Menezes e esse é o meu Instagram para que vocês me encontrem. Até a próxima. Tchauzinho.